Boa noite a todos. Boa noite. Sempre muito bom estar aqui, né? A gente tem a oportunidade de fazer reflexões a respeito da nossa doutrina, né? Antes de nós iniciarmos diretamente aqui no tema proposto, né? Que é amizade e afeições, esse tema ele tem um livro, Leis Morais da Vida, que é um livro de Divaldo, ditado pela Joana de Ângeles. E ele se apoia no terceiro livro, do livro dos Espíritos, que se chamam de as Leis Morais, que na verdade são 10. Mas antes de nós começarmos no tema proposto, né, um benfeitor espiritual, né, que às vezes a gente tem a oportunidade de ouvi-lo, né, ele, para mim, ele diz que ele é o mensageiro, que ele não dá o nome dele, mas eu também não estou preocupado, né? E eu, uma vez, num pensamento que eu tenho, né, as pessoas se ligam muito na palavra religião, né? E às vezes cometem alguns equívocos, né, tanto aqueles que professam quanto os que não professam, a respeito de ser ou não uma pessoa de bem, de fazer ou não o bem. Aí ele me disse assim: Gilson, você vá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no primeiro parágrafo. Lá está escrito que é um homem ou um ser humano de bem. E lá não cita a palavra religião. E eu queria pedir a você, Gilson, que toda casa espírita que você vá, que você, antes de começar o tema propriamente dito, você leia esse parágrafo. Ele vai servir para aqueles que possam estar presentes, que tenham ou não religião. E a outra parte que você vai ler é algo do que é ser espírita. Então lerei primeiramente o parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque sou obediente. E ele ainda me cobrou e disse assim: eu espero que você um dia decore. Mas vamos em frente. Leitura do Evangelho, capítulo 17, sede perfeito. O homem de bem. Antigamente falava o homem, mas é o humano de bem, né? O verdadeiro humano de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou de escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que dizer, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros o fizessem. Tem a palavra religião aqui? Não. Aqui só aponta a nossa doutrina, apontando, dizendo o que é um humano de bem. Aí me lembrei do nosso irmão Divaldo, né? Que já está no mundo espiritual. Certa feita foi no programa do Jô Soares, e Jô Soares tocou no assunto com ele a respeito de religião. Ele disse: Jô, eu respeito mais um ateu digno do que um religioso hipócrita. Palavras do Divaldo. Dito isso, vou na segunda tarefa, que o benfeitor espiritual me pediu. Sou obediente. Espíritas. Até fiz a mão, tá? Ninguém se torna espírita por frequentar sistematicamente uma instituição espírita. Ser espírita é praticar a caridade com o olhar humano, com empatia. Ninguém se torna espírita por assumir um cargo numa instituição espírita. André Luiz. Então, os dois parágrafos servem, né? Tanto para aqueles que não professam religião nenhuma e que às vezes podem estar presentes assistindo uma reunião, né? E que fala a respeito do que é ser uma pessoa de bem. E a outra atinge a nós, que somos estudantes da doutrina espírita, não é?
e que entendemos, né, que nós somos pessoas que estamos assentadas no que disse o nosso irmão Kardec, não é verdade? Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Aliás, quero até deixar aqui uma sugestão. Esse livro, O que é Espiritismo, ele não faz parte do Pentateuco, mas seria muito interessante que todos os espíritas pegassem esse livro e fossem lá ler a biografia do Kardec. Porque todo mundo pensa que foi fácil, né? Pô, que as coisas caíram do céu, que Kardec não passou por nada, e que ele não estudava, e que os espíritos que falaram tudo para ele, e que Kardec era uma pessoa que teve sempre boa vida. Aqueles que queiram, que tiverem essa oportunidade, por gentileza, peguem lá o livro O que é Espiritismo. Aliás, eu acho até que é um livro que todos nós que somos espíritas deveríamos ler, né? Porque tem vários diálogos ali, são coisas muito importantes. Mas vindo aqui nesse tema que a gente fala, amizades e afeições, é muito interessante, né? É muito bom ter amigo, não é verdade? Jesus chamava todos nós de amigos, né? Mas antes da gente entrar no tema aqui do livro, a sabedoria popular coloca para a gente algumas coisas a respeito de amizade que nos faz refletir. Embora que você não pegue no livro aqui para você ler, isso você reflete, não é verdade? Teve uma canção, né, onde realmente essa pessoa deve ter sofrido uma decepção muito grande com um amigo dela, né? Porque a letra da música, né, diz assim: amigo, palavra fácil de pronunciar, amigo, coisa difícil de se encontrar, até que me faz lembrar a citação usada, venha a nós e ao vosso reino nada. Quando se procura ele então se esconde, quando se precisa se vê que não tem. Quando chamo ninguém me responde, quando olho não vejo ninguém. Imagine a pessoa que escreveu essa letra, o que ele passou com esse amigo, né? Aquela pessoa que às vezes está próxima de você, que você quer falar com ela, fazer um desabafo, não é isso? E existem outras coisas da sabedoria popular, né? Que tem uma outra música que diz assim, que eu quero falar para você a alegria que sinto no meu coração. É uma música que tem um título chamado Amigos para Sempre, que diz: amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou qualquer das estações, na alegria e no momento de prazer, amigo para sempre. Isso veio da sabedoria popular. E aí veio o nosso irmão, né, Roberto Carlos, né, ainda faz aquela poesia do amigo, né, que diz que você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas um coração de menino, aqueles que estão ao meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro, e a sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Olha só que bacana, né? É aquela pessoa que você encontra, que você tem certeza que você pode contar com ela, né? E no final ele diz assim, que ele nem precisava dizer tudo isso que ele dizia. Mas é muito bom saber que você é meu amigo. Olha, rapaz, isso é algo que emociona, porque todos nós precisamos disso. Ninguém vive sozinho, porque nós não temos somente irmãos materiais. Nós temos irmãos espirituais, nós temos os nossos parentes, aqueles que já foram para o mundo espiritual, que às vezes a gente tem até a oportunidade até de sonhar com ele, ou ter uma lembrança boa dele, não é isso? Ou às vezes acontecer alguma coisa e você olhar e dizer assim, poxa, fulano gosta daquilo ali, fulano gostava. E interessante, né? Os entrelaçamentos de amizade, né? Geralmente, né, acontece em muitos lugares, deveria acontecer muito nas famílias. Às vezes isso não acontece. As pessoas têm laço de consanguinidade,
mas não tem laços de amizade. Né? Porque é amigo, é aquele que o tempo não apaga, que a distância não esquece e que a maldade não destrói. Daniel, o profeta, já dizia diferente. Dizia que amigo tem o mesmo objetivo, participa nas necessidades e divide as glórias. Olha só, como esse tema ele é profundo. Né? Porque Jesus, ele quando ia na casa de Lázaro, ele ia lá como um amigo. Ele não ia nem para pedir nada. E nem as pessoas para pedir nada a ele. Ele ia lá como um amigo. Como ele foi na casa de Zaqueu, como um amigo. E às vezes, né, nós recebemos quantas pessoas que são nossas amigas. Se alguém me perguntasse, Gilson, você tem amigos? Eu digo, tenho. Mas não passam da quantidade de dedos que eu tenho na mão. Com certeza. Porque já tive momentos, todos nós aqui, né, de precisarmos realmente ter alguém próximo como amigo, e esse alguém ser alguém que te dá conforto, que fala, que conversa e que te ajuda. E esse livro aqui, a lição número 33 dele, esse livro, Leis Morais da Vida, no final dele tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de ler para vocês. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigo, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai, tornando-te legítimo amigo de todos, consequentemente, fruindo as bênçãos da amizade e das afeições. Quem disse isso aqui foi o nosso modelo e guia, nosso amigo, nosso irmão, aquele espírito que habitou a terra aqui com uma certeza de que o seu objetivo era fazer o bem. Foi Jesus. Veja como esse espírito, né, de primeira grandeza, não é? Poderia ser arrogante pelo conhecimento que tinha, né? Poderia fazer N coisa, mas já veio traçado para fazer isso. Embora injustiçado por alguns, não reconhecidos por outros, como lido aqui na página como feiticeiro, porque ajudava e curava as pessoas, e tudo isso, ó, amigos, tudo isso. E outra coisa, né? Aqui no livro tem uma outra expressão, né, que trata do seguinte: nesse particular existem pequenos fatores que não podem nem devem ser relegados a planos secundários, a fim de que se sejam mantidas as afeições. Você se afeiçoar, você está próximo da outra pessoa, né? A planta não irrigada sucumbe ao calor. É a amizade que você tem que regar. O grão não plantado, ele não cresce. A amizade que planta no seu coração, que planta com você. A lanterna sem combustível se apaga. O que é o combustível? É o carinho, é o comprometimento, é a cumplicidade. A máquina sem graxa arrebenta-se. Não tem engrenagem. É isso? Assim também a amizade que sem o sustento da cortesia e da gentileza se enfraquece. Então, tem que ser gentil, tem que ser próximo, tem que tratar a outra pessoa bem, se você quer cultivar essa amizade. Imagine você o seguinte: você tem um cargo numa empresa, um cargo de grande relevo, diretor de uma empresa. Aí você tem uma pessoa que você tem por ela muito carinho. E essa pessoa ia ser injustiçada nessa empresa. Já pensou essa pessoa chegar perto de você e falar assim: fulano,
Ou fica nós dois, ou sai nós dois. Isso aconteceu comigo, tá? Aconteceu comigo. O meu amigo falou isso para mim. Gilson, ou fica nós dois, ou sai nós dois. Então esse amigo, ele não se ligou que ele era diretor, ele não se ligou o salário que ele ia perder, ele não se ligou nada. Simplesmente porque nós éramos amigos. E a maior certeza que eu tenho de que existem muitos amigos espirituais cuidando da gente, nos amparando e nos cercando, porque o exemplo não é a melhor forma de ensinar. É a única. As palavras conduzem, o exemplo arrasta. O exemplo não é a melhor forma de ensinar, e é a única. Eu aprendi. Aprendi que eu tenho irmãos espirituais que gostam de mim, que cuidam de mim, e que eu também tinha algo também a caminhar mais aqui nessa terra. Aprendi isso através da amizade dos irmãos espirituais. Não sei se já contei isso aqui. Se contei, desculpe, vou repetir, porque é sempre bom a gente repetir, Cheguei eu no aeroporto, entreguei minha ficha de embarque, o rapaz olhou para mim e falou assim, o senhor não vai nesse voo não, que esse voo está cheio. Eu saí, fiquei chateado, aborrecido, saí, o avião decolou, caiu, morreu todo mundo. Querem procurar para saber a verdade? 1997, o voo da TAM. Procurem nos jornais. Vocês vão ver que o que eu estou falando aqui é verdadeiro. A partir daquele dia, eu entendi que a vida é um sopro. E se eu mereci essa oportunidade, é porque eu sou melhor? Não. Para que eu me torne melhor. Não é porque eu sou melhor, é para que eu me torne melhor. E quem me disse isso? Quem é meu amigo? Aquele amigo que falou, que chegou e falou assim, bom Gilson, essa não é a sua hora. Vai existir um desencarne coletivo, mas essa não é a sua hora. Quando às vezes você encontra alguém na rua, que a pessoa diz assim, poxa, que bacana te encontrar, não acontece isso? Porque é o que despertas. O que você desperta na pessoa? Carinho, amizade, compreensão. Aí você diz assim, Gilson, isso são coisas do cotidiano que a gente enfrenta, mas o mundo espiritual vem e manda mensagens. Entender Deus como amigo. Abraão entendeu Deus como amigo. Não foi? Abraão, fala o seguinte, sai da sua terra, pega a sua parentela, sai da sua terra. Primeiro, Abraão, que ninguém é profeta na sua própria terra. Quem gosta de você gosta, quem não gosta, não gosta. Aqui, vai para o seu caminho. E Abraão ouviu Deus como amigo e seguiu o que ele precisava seguir. Aliás, conta a história, que o primeiro médium audiente na face da terra, ouviu Deus, não porque ouviu Deus, porque ouviu. Aliás, quando se trata de todos esses dons espirituais que se possa ter, não sou eu, permita-me citar, não foi meu amigo Jonathan, nem minha amiga Maria Alice, nem Dona Sônia, ninguém escreveu isso, está escrito lá na Bíblia, acerca dos dons espirituais. Um tem o dom de falar, um tem o dom de escrever, um tem o dom de ouvir e um tem o dom de interpretar línguas estranhas. Interpretar línguas estranhas, às vezes te ajuda, é um amigo. Quer falar com você, é um amigo. Não precisa ser um amigo material, não. Pode ser um amigo espiritual também. Tiago, a expressão amigo de Deus indica a relação íntima e especial de Abraão com Deus. Isso está escrito no livro de Tiago.
Tiago. Aliás, tem um livro, né, que cita uma frase clássica que diz aí, né? A verdadeira religião. O que é a verdadeira religião? Proteger os idosos e amparar as crianças. Mas Tiago, como era muito sábio, estendeu a frase, botou assim, se afastar da corrupção do mundo. Aí isso aí já é outra coisa, não é verdade? Isso aí vamos em frente. Mas não fomos nós, não. Tiago que escreveu isso, tá? Amigo fiel é poderoso refúgio. Quem o descobriu, descobriu um tesouro. A Bíblia é um grande manancial de estudo, unido junto à doutrina, porque é a palavra de Jesus que está ali. Está lá em Eclesiastes, né? Sempre digo isso. A Bíblia tem 66 livros, 36 mil versículos e 1.800 capítulos. Está lá em Eclesiastes isso aqui, ó. Existe amigo mais apegado que um irmão, não é verdade? Não tem? Rapaz, olha, mas não fui eu que disse, não, ó. Está lá em Provérbios. Aí, isso é bíblico. Agora vamos ver o que disse o nosso irmão Divaldo Franco. O desafio da amizade consiste na solução de preservá-la pelo que é, pelo que apresenta, da forma como se expressa. Por quê? Qual é a forma como se expressa? Sempre com carinho, sempre com bondade, sempre com proximidade. Né? É importante demais ter amigos, gente. Não pense que não é importante, não. Vou falar aqui mais uma vez, né? Desculpe se às vezes eu repito tanto, mas é para gravar. Essa questão de amigo. Já disse isso aqui, né? Estava eu lendo um livro na varanda da minha casa. Já falei isso aqui, né? Lendo um livro lá na minha área. O meu neto pergunta à minha mulher assim: vovó, cadê vovô? Minha esposa diz assim, ó: seu avô está lá atrás lendo um livro. Ele chegou perto de mim, falou assim: vovô, eu quero escrever um livro. Eu falei: você quer escrever um livro? Ele falou: quero. Eu falei: o que você vai escrever na primeira página do livro? Olha, meu, chorei baldes, tá? Vovô, eu te amo e você é meu melhor amigo. Ô, meu, olha só. Fala isso pra você. Vovô, eu te amo e você é meu melhor amigo. Ele tem 3 anos. Mas será que ele é só meu amigo há 3 anos? Quem sabe se ele não é meu amigo há quanto tempo, há quantos anos, há quanto tempo atrás? Ele fala isso para mim? Vovô, com 3 anos, uma criança com 3 anos, né? Ele podia falar qualquer coisa, né? Vovô, eu te amo e você é meu melhor amigo. Por quê? Porque a gente tem carinho, a gente conversa, a gente fala, a gente faz as coisas, ele se sente bem, igual a mim, quando venho aqui, quando estou com todas as pessoas, me sinto bem. Então, todos são meus amigos. E nossos irmãos continuam aqui, ó. Cita Joana de Ângeles. A desconfiança desarmoniza a vida e a amizade equilibra a mente. Às vezes você está com algumas desconfianças assim, de alguma coisa que você não está se sentindo bem, aí você lembra assim: vou ligar para fulano. Fulano é meu amigo. Vou ligar para falar com ele. Porque às vezes ele tem algumas coisas para me dizer que eu preciso ouvir. Né? E é muito importante isso. Ter amigo é bom demais. Questão 174 do livro O Consolador. Porque às vezes a gente pensa que uma palavra tão pequena, né, não trafega tanto dentro da doutrina espírita, e você vê como nós já passeamos. Nós fomos no livro do Divaldo, nós fomos no livro do Kardec, nós fomos na Bíblia, agora vamos no Consolador aqui, ó. Podemos obter uma definição da amizade? Pergunta 174. Ampla é a resposta, mas podemos destacar: ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas amargas da vida.
Aí vem o nosso amigo Emmanuel e diz o seguinte: Jesus é o divino amigo da humanidade. Como pode, né? Isso, e a gente vai. Meu amigo Raul Teixeira, tive oportunidade de nós lecionarmos juntos, né? Que ele dava aula na mesma escola que eu. Somente os amigos podem se dedicar ao outro. Com certeza. Não é verdade? Diante dos amigos, respeito. Podemos até discordar. Pode até discordar, mas tem que ter respeito. Às vezes o cara, não, porque o seu amigo desrespeita. Não, amigo. Você é meu amigo. Nós vamos conversar, você tem que respeitar. Porque respeito o que é? Respeito é identificar a necessidade do outro. Se você não respeita o seu amigo, você vai respeitar quem? Né? Aí veio o nosso amigo Francisco Cândido Xavier. A amizade só faz sentido se traz o céu mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo. Ser amigo já é um pedaço dele. Então Francisco Cândido Xavier diz o seguinte, que se você tem um amigo, você já tem um pedacinho do céu. Olha só, se você já tem amigo, você já tem um pedacinho do céu. Agora você imagina Abraão, que Jesus, que Deus disse para ele assim: Abraão, você terá filhos na terra da mesma quantidade de estrelas que existem no céu. Caramba, amigo. E todos amigos, né? Essa semana eu gosto muito de ver esse filme, vejo sempre. É um filme chamado Gladiador. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de assistir. Tem um gladiador chamado Máximos, né? Ele foi uma pessoa que teve muitos problemas. A mulher dele e a filha dele foram assassinadas de forma vil e tudo isso, né? E ele disse uma frase muito interessante, né? Gosto muito de ouvir. O que fazemos na terra ecoa na eternidade. Tá? Ontem eu ouvi esse filme, inclusive, de novo, né? Porque tem uma frase que ele diz também, que usam muito no batalhão de operações especiais, que quando eles foram para uma luta lá, ele falou para os camaradas assim: força e honra. Isso é um jargão que usa até nos batalhões de operações especiais. E ele disse, ele disse isso, né? O que fazemos na terra ecoa na eternidade. Aí Emmanuel vem e dá uma mexida nessa frase, né? Que diz o seguinte, que quando morremos, deixamos tudo que temos e levamos tudo que somos. Somos, aí você saiu daqui, aí você chega lá no mundo espiritual, tudo que você fez aqui de aprendizado, de bondade, obviamente você vai encontrar com seus amigos lá. Não é bom? É muito bom ter amigos, ter pessoas que a gente consegue conviver, né? E vamos lá. Cita André Luiz: a amizade verdadeira não é cega. Olha só, hein? A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeitos nos corações amigos, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. De todos nós que estamos aqui, sou capaz de duvidar que dificilmente, né? Nenhum de nós aqui pode ter possa deixar de ter tido uma contenda com um amigo. Ou quando eu digo amigo, pode ser um laço de possibilidade, pode ser um parente, um irmão, um vizinho, alguém, um amigo. E ele vem e diz a respeito disso aqui. E mais, toda vez que buscamos, olha, isso aqui é algo que a gente vê muito hoje em dia, sabe, Maria? Muito hoje em dia. Você senta com um amigo, conversa todas as suas intimidades com ele,
fala todos os seus, aspas, segredos, tudo que possa ter, e ele também para você. Quando termina a amizade, o cara bota no jornal. Verdade ou mentira? Olha, guardem isso no coração. E essa frase, ela é muito ela é uma frase assim bem firme. Isso aqui é um banho de loja moral do que às vezes a gente vê passando muito em muitos lugares por aí. Mas vamos pular essa parte. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado convivência e intimidades, estamos desmoralizando a nós mesmos. Não é verdade? O cara fala, pô, mas fulano era tão amigo de fulano, agora está falando mal dele. Quem fala é que está desmoralizado. Você vê como a doutrina espírita, né? As pessoas dizem assim, não, porque a pessoa tem, não, amigo, é moral. Jesus não veio implantar no cristianismo, Jesus veio implantar moral. Moral. E aqui, ó, eu guardo essa frase aqui, eu anotei ela aqui e eu tenho ela guardada comigo. Que às vezes as pessoas fazem assim. Mesmo no momento de sua prisão, Jesus demonstrou que oferecia coisas boas. Judas, eu te saúdo. Rabi, eu te saúdo, Rabi. E deu um beijo em Jesus. Jesus amado. Amigo, que é isso? Vinde lição 174 do livro Palavra de Vida Eterna. Vós sois meus amigos se fizer o que vos mando. Significa que a amizade com Jesus é baseada na obediência. Tem que ser obediente aos seus ensinamentos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, como o que Jesus fez. Esse personagem, né, que tentam transformar às vezes de alguma forma de fundamentalismo religioso, não tem nada disso. Jesus, guardando suas devidas proporções, é alguém que de repente nasce num local e começa a querer fazer coisas boas para as pessoas, sem interesse nenhum, sem nada disso. Aí alguém já fala assim, esse cara é complicado, né, amigo? Esse cara não está certo não, o cara não quer que faça nada, o cara diz que é para dar a César o que é de César. Ih, rapaz, esse cara é meio complicado, nós temos que dar um jeito nesse cara. Não é isso? E às vezes, nós, na nossa vida comumeira, no nosso relacionamento, na sociedade, a gente passa por isso. Né? Ninguém é mais alvejado do que aquele que fala a verdade. Ninguém falou a verdade, deu problema. Agora, Churchill já dizia o seguinte, que a verdade é inconvertível. Você pode zombar dela, falar mal dela, mas no final, lá está ela. Verdade é verdade. Não tem jeito. Não tem jeito. E quem quer ser amigo tem que ser verdadeiro. Então, meus irmãos, aqui a gente vem aqui, ó, e ainda, ó, veja essa canção aqui que eu guardei para o final, né? Que até o Oswaldo Montenegro que começa com essa letra, né? Que diz assim, ó, faça uma lista de grandes amigos que você mais tinha há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Não é verdade? Então aqui, ó, nesse telefone aqui, vamos ver aqui, só para a gente ter uma ideia. Vamos botar aqui só para a gente, vamos lá, Gilson, aqui ó, ex-alunos do Colégio Brasil,
somos todos nós que estudamos com 12 anos de idade. Estamos até hoje. Aqui, ó. Dados do grupo. 45. Nós, todas essas pessoas aqui, nós nos conhecemos com 12 anos de idade. Eu tenho 68. Então, para você ver a importância disso. Às vezes a pessoa encontra na rua e fala assim, e você é filho de fulano? Isso sim, você é parente de ciclano, porque nós, pela essa família que a gente criou de amizade, a gente vira referência de bondade para as outras pessoas. Não de vaidade, de bondade e de reconhecimento. E o cara passar a mão no telefone, porque o meu sobrenome é Paixão, o cara fala assim, Paixão, estou precisando disso, você tem como me ajudar? E fulano assim, como aconteceu, né? Uma das nossas amigas aqui, tem 2 minutos, não sei se alguém sabe, se as pessoas sabem, né? Ela sofreu um assalto anteontem na Alameda São Boaventura, Thaís, a sobrinha de uma conhecida nossa dessa aqui do grupo, deu um tiro na cabeça dela. E ela está internada lá no Azevedo Lima, né? E a gente aqui todo dia nas nossas orações, orando pela parente de Marione, que é uma conhecida nossa, que estudou com a gente aqui no grupo. Primeira coisa que ela fez, passou a mão no telefone e ligou para a gente. Por que ela fez isso? Porque a gente é amigo, porque a gente é conhecido, porque a gente quer o bem das pessoas. E a doutrina espírita é mestre nisso, entendeu? Digo isso para todas as pessoas. Não é com vaidade, não. É com a certeza que me sinto muito bem. Eu sou estudante da doutrina espírita desde 15 anos de idade. Ainda não aprendi nada. Mas uma coisa eu aprendi. Que eu sou filho das minhas próprias obras. Eu respondo eu gosto da doutrina espírita por isso. Eu respondo pelaquilo que eu faço. Eu sou dono de mim mesmo. Eu tenho meu livre-arbítrio. Não bota a culpa em Jonathan, não tem nada. É problema seu, Gilson. Não bota a culpa em ninguém, não. É tudo com você. E através disso, você vai se reformando como pessoa. E esse é o objetivo de ser amigo, de ter amizade. E é em nome dessa amizade que o nosso amigo Jesus quer que a gente se transforme e que nós nos tornemos pessoas melhores. Por quê? Porque Jesus é nosso amigo. Obrigado.